Olá, boa tarde a todos. Aqui quem vos fala é o narrador clássico. E no vídeo de hoje, como eu já havia deixado lá na aba comunidade do canal, falarei para vocês sobre eles, os vampiros Dunfer, ou Dampiros, como são conhecidos também na literatura. E antes de mais nada, você que é novo neste canal, seja muito bem-vindo, né? Já vai deixando aí o seu like, se não é inscrito, se inscreve no canal, deixa nos comentários o que é que você está achando dos vídeos. Lembrando que eu respondo todos os comentários, certo? E também ativa o sininho para receber as notificações. Lembrando que esse mês de abril tá tendo vídeo aqui todo dia no canal do Narrador Clássico, então aproveite! E não esqueçam, pessoal, respondam a enquete que eu deixei lá sobre qual lenda vocês querem que eu aborde no vídeo temático da sexta-feira. Toda sexta-feira tem um vídeo especial aqui no canal só sobre lendas urbanas, então voltem lá porque tem 4 lendas aí para vocês: o Lobisomem da Pedreira, a Rota 666, a Mulher Cavalo e o Homem Gancho, tá? Então corram para votar porque as votações se encerram quinta-feira meia-noite, tá bom? Enfim, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Dunfer. Os vampiros Dunfer, também conhecidos como The Walkers, né? Aqueles que andam de dia, são seres originários do antigo folclore balcã, isso mesmo, e existentes nos contos do povo cigano balcã. Dependendo do mito a qual você está lendo, podem ser o fruto de uma relação entre um vampiro e uma mulher humana. Lembrando que geralmente esses vampiros do sexo masculino têm um desejo sexual muito mais aflorado, e por essa razão sempre acreditavam-se que eles levantavam de suas tumbas, de seus túmulos, para ter relações sexuais com mulheres, e dessa relação sexual se originava uma criança, que no caso seria do sexo masculino, tá? No caso, o filho de um vampiro é um ser humano, ele não é um vampiro em si, como eu já tinha explicado antes. Ele tem, no caso, um terço do poder do vampiro, né? Um pouco aí de suas habilidades mais pro lado espiritual. No caso, o termo Dampiro ou Dunfer é um aportuguesamento recente do termo eslavo, Dunfer, que acreditava-se ser derivado de almanês, vamp, dan, den ou dumbler, dentes, e piri, bebê. Assim, Dunfer significa aquele que bebe com os dentes também, isso. O folclore também diz que esses vampiros, né, esses Dunfers, nascem com todas as habilidades do vampiro e nenhuma de suas fraquezas. Acredito que o maior exemplo que você tem no cinema é o próprio Blade, o caçador de vampiros. Quem nunca assistiu Blade aí na tela de sucessos, né, ou em qualquer outra emissora de TV, tá? Além disso, os vampiros seriam capazes de ver vampiros mesmo quando eles estão invisíveis, e também acredita-se que eles são especialmente vocacionados para matar. Ou seja, acreditam que essa espécie ela seja totalmente direcionada para a guerra. São guerreiros que já nascem com o dom da morte, tá? Um Dunfer é o híbrido perfeito de um vampiro, tá? Eles são fortes, não têm fraquezas aparentes e podem matar vampiros melhor do que qualquer outra pessoa. Por serem metade humanos, eles não estão restritos a andar somente à noite. Podem também fazê-lo a qualquer hora do dia, pois a luz do sol não os afeta em absolutamente nada. Imagina só a força e o poder que essa espécie tem, né? Sobre a aparência dos Dawnwalkers, algumas lendas afirmam que eles são criaturas de vida curta, possuidores de um corpo gelatinoso, sem ossos e unhas, né? E muito sujos. Eles não têm sombra e seus olhos são de cores não comuns, tá? Além de seus cabelos serem negros, brancos ou prateados.
É dito também que eles possuem uma profunda marca em suas costas. Geralmente os Dunphers têm uma cicatriz muito grande nas costas. Geralmente essa cicatriz é em formato de corvo, tá? Nos mitos, os vampiros muitas vezes rejeitam seu sangue de vampiro e se tornam caçadores de vampiros extremamente bem-sucedidos, devido às suas habilidades avançadas. No entanto, apesar de ajudarem a raça humana, eles são continuamente rejeitados por causa do seu sangue de vampiro. Assim, os Dawnwalkers, no caso, quase sempre passam a vida como nômades, rejeitados tanto pelos vampiros como também pelos seres humanos. Aí no caso, na cultura popular, como eu já tinha mencionado para vocês, né, os vampiros eles são personagens aí recorrentes e populares na cultura moderna, né? Tem aí também a questão da animação Vampire Hunter, do ano 2000. Também tem a trilogia Blade, né, do Wesley Snipes, lá como Caçador de Vampiros, da Marvel, quem não conhece. E tem outros também, né, a franquia de Blood Rain e Castlevania, quem é que nunca jogou Castlevania? E também tem aí o Vampiro à Máscara, que fala um pouco sobre esses seres como um todo, tá? Mas aí entrando num detalhe que muita gente que está assistindo esse vídeo está se questionando agora. Pessoal que acompanha aí com um certo tempo o canal vai dizer, narrador, mas eu já assisti aqui, maratonei sua playlist aqui do canal sobre vampirismo e você sempre bate na tecla que vampiros não podem ter filhos. E sim, não podem, pessoal. O que acontece muitas vezes é o seguinte, geralmente quando um vampiro tem relação sexual com uma humana, esse um vampiro do sexo masculino, lembrando que vampiros não têm produção de espermatozoide, ou seja, a gravidez é impossível. Mas o que pode acontecer? Tá? Isso aqui é uma teoria que é muito comum dentro da sociedade vampírica. Quando um vampiro quer se reproduzir, ele geralmente transforma pessoas. Tá? Já que ele não pode ter filho, ele não pode conceber descendentes, ele transforma pessoas com seu próprio sangue. Mas tem um detalhe crucial. Vampiros, pessoas no caso, não podem simplesmente beber o sangue de um vampiro e se transformar. Ela necessita da autorização do vampiro para isso. Muitas vezes acontecem de pessoas, antigamente isso acontecia muito mais, hoje em dia é praticamente raro isso acontecer. Mas se uma pessoa beber o sangue de um vampiro sem a sua autorização, uma das coisas que acontece, isso se ela não morrer, é dela começar a alucinar, ela pode até entrar no estado de loucura, de confusão mental muito grande. E o que é que acontece? O seu corpo ele sofre uma metamorfose, isso acontece, ele não vira um vampiro propriamente dito, isso também não acontece, mas ele vira algo entre os dois. Ele continua humano em aparência, mas o seu corpo sofre uma pequena mutação, tá? Essa pequena mutação dá ele um pouco mais de resistência, dá uma certa força, nada de sobrenatural a ponto dele ser considerado um ser diferenciado, e alguns dons espirituais. Como assim, narrador? Dons espirituais de ver outros seres sobrenaturais, ele consegue fazer isso. Ele pode também desenvolver a telecinese, em alguns casos, e também ele pode ter aí um aumento da sua capacidade cognitiva e também da sua capacidade extrasensorial. Seus sentidos podem ficar mais aguçados, como acontece com os cachorros, com os gatos, com os animais em geral. E realmente alguns que sobrevivem a esse processo se tornam meio vampiros, né? Não usam muito esse termo, mas digamos que seria uma espécie de passagem. Eles ficam nessa beira aí. Não são vampiros, nem humanos propriamente dito. E alguns desses se tornam caçadores de vampiros, sim. Não só de vampiros, como de alguns outros seres sobrenaturais. Só que eles ficam meio que à margem, né? São os conhecidos Dawnwalkers. Mas no caso não se usa muito esse termo. O pessoal geralmente usa ou meio sangue, que é o mais comum no meio vampiro,
ou então chamam-se de renegados ou andarilhos. São aqueles que não pertencem a nenhuma família, que não tem clã, ou que não receberam autorização para se transformar e acabaram de alguma forma conseguindo aí o sangue de algum vampiro e ficaram nessa penumbra. Lembrando, pessoal, que em 98, 99% dos casos esse pessoal morre, tá? Esse pessoal não sobrevive ao processo porque o corpo não está preparado para receber o sangue do vampiro. E aqueles que não morrem entram nessa loucura, podem ficar paranoicos e geralmente ficam, e se tornam caçadores pela rejeição de ambas as espécies, tanto a espécie humana quanto a espécie vampiro, já que nenhum vampiro, nenhuma casa vai reconhecê-lo como semelhante, e realmente ele não é, e as pessoas vão procurar se afastar devido às estranhezas que esses seres têm. Lembrando que eles não têm presas, né? Eles não têm nenhum tipo de poder, eles não têm uma regeneração rápida como o vampiro tem. A única coisa que acontece em si é que eles têm um retardamento do envelhecimento. Eles demoram um pouco mais para envelhecer, mas nada demais, tá? Geralmente esses meio vampiros, eles vivem em torno de 80 a 90 anos de idade. Não duram nem um século propriamente dito, devido ao seu corpo não estar preparado para aquela mutação. Em alguns casos eles morrem muito antes, não chegam nem aí aos 40 anos de idade, 50 anos, morrem muito antes. Esses que chegam a 80, 90 são a exceção da exceção, tá? Então antes que você saia por aí, agora eu já sei, narrador, vou procurar aqui um vampiro, vou pegar o sangue dele, vou beber e vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo. Essa estatística que eu falei, dos 2%, 1% que consegue sobreviver, é uma extrema raridade. Em muitos casos, esse pessoal fica deformado, com retardamento, e entram em loucura. A pessoa fica louca mesmo, louca de pedra. Não é à toa que você vê muitas vezes pessoas que eram normais, aparentemente não tinham nenhum tipo de problema mental. Do nada a pessoa vai para a rua, começa a agir estranhamente, sai de casa, larga tudo e entra em delírio absoluto. Não estou dizendo que é todo caso que é por causa do sangue do vampiro, pessoal, mas muitas vezes acontece isso. A pessoa se depara com um vampiro, quer se transformar de qualquer jeito. Lembrando que hoje em dia não tem mais transformação, já tinha falado isso antes, mas estou reforçando. A pessoa quer porque quer e acaba indo por esse caminho tortuoso. Aí acontece esse tipo de coisa. É uma espécie de punição que os vampiros da quinta dimensão colocaram para pessoas que não receberam a autorização, a permissão para fazerem parte da sociedade vampírica. Então acontece isso. Então, para esclarecer o tema do vídeo de hoje, os Dunfers ou Dawnwalkers de fato existem. Não são como no filme do Blade, tá? Eles não são fortes daquele jeito, não é como da Blade Runner também, da Blood Rain, perdão, onde eles têm poderes, não envelhecem, não é nada disso, pessoal, é completamente diferente. Mas acontece esse tipo de situação. Não como é descrito na lenda, onde um vampiro engravida uma mulher, porque isso não é possível, não tem como um vampiro engravidar ninguém, mas através desse roubo de sangue vampiro, que isso acontecia bastante na antiguidade, na Idade das Trevas. Hoje em dia praticamente não acontece mais, raríssimos os casos onde acontece, e quando acontece isso, esses mesmos que roubam o sangue são caçados e exterminados praticamente que imediatamente, né? Porque a sociedade vampiro não aceita esse tipo de coisa. Mas enfim, pessoal, esse é o tema do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, tem um desafio para você, o narrador tem um desafio aqui. Assista 3 vídeos do canal, tá? Se você gostar do conteúdo, você se inscreve aqui, dá essa força pra gente, afinal a inscrição é de graça, tá? Deixa aí também o teu like, compartilha esse vídeo com aquele amigo, aquela amiga, aquele seu parente que gosta do assunto, que gosta do sobrenatural. Recomenda aqui o canal do narrador para ele, que eu tenho certeza que ele vai gostar dos assuntos aqui abordados, tá? Lembrando, pessoal, que alguns quadros aqui vão estar voltando, relatos do oculto, eu já falei. Você que tem histórias sobrenaturais que aconteceram com você, com algum parente, com alguém que você conhece e a pessoa quer compartilhar, manda ela enviar aqui para o narradorclássico12@gmail.com, que eu vou narrar a história aqui pessoalmente no canal toda quinta-feira, tá?
a partir das 11 da noite vai ter relatos do oculto aqui para vocês. Então, mandem as histórias, mandem os relatos, tá? Que eu vou estar narrando. Não precisa se identificar. Eu posso estar trocando o seu nome, se você quiser. É só deixar lá no e-mail que não quer que se identifique, que tá tudo certo, tá? Enfim, pessoal, eu vou ficando por aqui. É com grande prazer que eu encerro este vídeo aqui, né? Com essas palavras românticas, né? Que eu me despeço de vocês por hoje. E até breve, meus pequenos.